Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ em Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje nós estamos aqui para poder falar de uma questão que tem abarcado a humanidade, né? O sofrimento. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre sofrimento e a gente vai falar um pouquinho disso aqui para você, dar algumas perspectivas sobre como os teóricos veem, como é que a gente pode ver isso na academia. E para falar sobre isso, como sempre, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora Edna Ponciano. A Edna Ponciano é do Instituto de Psicologia da UERJ e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Tudo bom, Edna? Oi, tudo bem? Tranquilo, muito bom ter você aqui. Que bom. Além da Edna, eu estou aqui também com Ian Almeida. Ele é graduando daqui da Psicologia, bolsista de iniciação científica aqui também. É do LAFEP, Laboratório de Fenomenologia Existencial. Vai ser interessante. Agora, por último, mas não menos importante, o nosso querido Maurício Zagari, que é escritor, editor, jornalista e fez um livro aí que tem como nome O Fim do Sofrimento. Tudo bom com você, meu querido? Tudo bom, Kleber? Boa tarde para você, Edna, Ian e todos vocês que estão acompanhando a gente aqui na Rádio UERJ. Gente, vamos direto ao assunto, né? Vamos começar justamente pelo título do livro do Maurício. Maurício, o que é o fim do sofrimento? Bom, na verdade esse título ele é um trocadilho, né? A gente vive numa perspectiva sempre de que quando a gente sofre, a gente tem que buscar o fim. O nosso anseio é buscar o fim, ou seja, no sentido de término, de extinção. A gente quer botar um ponto final no sofrimento. Mas a perspectiva da minha abordagem na obra é não no sentido fim de término, mas fim no sentido de finalidade. Ou seja, o sofrimento ele é uma realidade que nós não podemos evitar. O sofrimento em algum momento da nossa vida ele vai chegar. Ele vai acontecer. Isso é um fato da existência. Nós vamos enfrentar luto, nós vamos enfrentar dores, perdas, desânimos, frustrações, etc. E a questão é, se o sofrimento é inevitável, o que nós podemos fazer com ele? Então, é não ficar almejando uma vida irreal e de conto de fadas de nunca sofrer. A gente vê até aí na porta de algumas igrejas aquele slogan, pare de sofrer. Isso não existe, né? Isso não existe. Todos nós vamos sofrer ao longo da vida, sofrimentos diferentes, mas ele vai acontecer. A grande pergunta que a gente deve se fazer é o que fazer quando o sofrimento chegar? Então é mudar o eixo, o foco do nosso entendimento, do sofrer ou não sofrer, mas uma vez que o sofrimento é inevitável, como agir quando ele chegar e como tirar o melhor possível dele, em forma de aprendizado, em forma de reflexões que podem contribuir com outras pessoas que venham a passar por um sofrimento semelhante no futuro. Nós vemos muitos casos, por exemplo, eu me lembro, uns anos atrás, uma jovem estudante que foi assassinada ali na escadaria do metrô Afonso Pena, na Tijuca, aí pertinho da UERJ, e houve um assalto, ela estava na linha de fogo e uma bala perdida, se a gente pode chamar assim, atingiu aquela menina e ela veio a morrer. E a mãe dela, os pais dela, em seguida a todo esse processo da perda da filha, acabaram criando uma associação de ajuda a pessoas que têm perdas familiares por causa da violência urbana. Então, isso é um exemplo de pessoas que passaram por um sofrimento dos mais dolorosos que pode haver, mas conseguiram usar essa experiência de sofrimento em prol de alguma coisa boa. Então, essa é a nossa abordagem no livro Fim do Sofrimento. O que fazer de positivo, uma vez que o sofrimento inevitável chega. Então o fim é de finalidade. Edna, o que você achou dessa fala do Maurício? Isso aqui, na verdade, é um bate-papo, né, gente? Não é uma entrevista, não. É pra gente conversar um pouquinho sobre o tema. E acho que a Edna tem uma contribuição legal para falar sobre isso. Sim, estava ouvindo e pensando algumas coisas, né? Dentre elas,
essa ideia de que o sofrimento é inevitável, né? E pensando assim que ele também é cotidiano, né? Porque tem pequenos acontecimentos no nosso dia a dia que levam a gente a ter uma experiência negativa, no sentido de uma experiência que quebra com a nossa expectativa e com as nossas formas de estar na vida, né? Então pode ser até desde uma dor na coluna, ou o elevador da UERJ que não funciona e você tem que subir 10 andares, né? Então são pequenas frustrações, pequenos imprevistos, pequenos acontecimentos diários que quebram com a nossa expectativa de que a vida funciona, né? E de que a vida vai fluir de uma maneira positiva. Então tem esses pequenos acontecimentos que são cotidianos e acontecimentos mais graves, como o Maurício exemplificou da questão da violência, né? Então tudo isso é sofrimento, né? Nesse sentido de que eu tenho uma perda de controle, eu tenho uma perda de definições que me são familiares, eu preciso reconstruir a minha vida, né? Mesmo que seja uma coisa pequena, como vou subir de rampa ou vou subir de escada se o elevador não está funcionando, né? Eu tenho que me reprogramar, eu tenho que me redefinir e eu tenho que pensar de uma outra forma, né? Como no exemplo que o Maurício deu, ela precisa pensar numa outra estratégia para lidar com aquela situação de violência e está inserida num projeto que vai lidar de uma forma positiva. Então, o sofrimento nesse sentido, ele não tem que ser necessariamente de consequências negativas, quer dizer, a finalidade dele não precisa ser a negatividade por fim, embora ele seja experimentado sim como algo que te limita e às vezes para algumas pessoas que te incapacita, né, assim, que te dá uma situação em que você não sabe o que fazer, te paralisa, né? Eu acho que esse seria o pior quadro, mas no sentido do melhor quadro a gente pode pensar assim, o sofrimento ele tem essa finalidade de nos ajudar a crescer. A gente estava falando no grupo nosso essa semana e acho que é bem isso que você está exemplificando, e acho que aí o Ian pode colaborar bastante também com a gente aí nessa fala. Você falou de uma coisa que parece restritiva, né? Que o sofrimento tem um caráter que acaba sendo restritivo para o sujeito, e a gente estava falando sobre perda da liberdade, né? Ian, sobre isso, e que isso é muitas vezes decorrência do sofrimento. Como é que é esse negócio de restrição da vida? Tem como parar de sofrer para não sofrer essa restrição? Seguindo, né, a discussão que a gente teve no grupo, eu só não usaria a palavra sofrimento, né? Aí para justificar eu teria que dizer me referir a um montão de gente velha que já morreu, mas a ideia central é que o jeito que vocês estão comentando sobre o sofrimento, esses caras, esses filósofos, esses pensadores defenderiam como dor. Dor é o alicerce da existência, é o devir, é o se fazer. No se fazer, o homem já sempre está interagindo com isso que é ele, que é a dor, né? O sofrimento, e que eu acho que é o mais interessante, que combina com o que vocês estão falando, principalmente com o que a Edna falou sobre... a gente, de certa forma, acredita que as coisas vão se encaminhar e vão funcionar. E assim, a minha visão é que, justamente por acreditar, ter essas crenças, o sofrimento surge, né? E assim, pode ser até meio pesado dizer, mas, por exemplo, a gente acredita que a vida tem uma certa cronologia natural. Que eu vou ter filhos e meus filhos vão morrer depois de mim. E meu filho acaba morrendo antes de mim, e isso vai contra essa crença que eu já está pré-estabelecido, né? E isso causa sofrimento. O sofrimento surge porque a gente acredita que pode fazer diferente, né? A gente acredita que pode superar essas coisas, pode, de certa forma, ter um controle. Ter o controle de eu chegar aqui e o elevador tá funcionando, aí o elevador não tá funcionando, o elevador tem que funcionar. Se o elevador não funcionar, como é que isso acontece, né? Eu vou sofrer. Então, o jeito que eu tento pensar sofrimento é isso, é quando o homem acredita que ele pode mudar as coisas, como se ele fosse Deus, assim, que ele pode controlar as coisas. Então quer dizer que essa coisa do homem como determinador, né, do seu próprio destino, como aquele que escreve, que tem controle sobre o destino, acaba causando essa perspectiva de sofrimento. Interessante, visão interessante. Hein, Maurício, gostou disso, Maurício? Gostei. Eu acho que a verdade é que isso demonstra que nós somos seres absolutamente sem controle sobre a nossa vida, né? A gente acha que a gente tem esse domínio sobre o desenrolar dos fatos, mas a realidade é que a gente não tem. A gente tem o controle de algumas coisas. A gente faz o nosso melhor
a gente se esforça para poder se blindar de todas as maneiras. Então a gente, por exemplo, ensina nosso filho, para continuar no exemplo, né, vamos evoluir o exemplo, a gente ensina nossos filhos a não atravessar no sinal vermelho, para que ele não venha a ser atropelado e venha a perecer. Mas pode acontecer de, num momento sobre o qual nós não temos nenhum controle, de vir uma bala perdida e acertá-lo, né? Então, isso também acredito que seja uma causa de grande reflexão para a gente, porque nós somos seres bastante frágeis. O ser humano é muito frágil, né? Às vezes vem um mosquitinho que passa pela tua janela, te pica e você morre de uma doença infecciosa. Às vezes, eu me lembro de um ator, acho que chamava Oney Kazahé, se não me engano, um autor já da minha época de mais jovem, em que ele, dormindo na sua casa em Copacabana, entrou uma bala perdida, vindo ali do Pavãozinho, o acertou na cama e ele morreu dormindo. Era um ator da Globo, fez muitas novelas e tal. Então, assim, nós somos seres muito frágeis, nós somos seres muito... a nossa existência ela é muito etérea. Então eu acho que isso também nos leva a uma reflexão, né? O que essa percepção deve provocar na gente? Que tipo de atitudes isso pode ter? Porque isso é uma coisa curiosa, Kleber. Eu estou com 47 anos, né? Quando eu era mais novo, acredito que o Ian deve estar aí, como ele é graduando, deve estar na casa dos seus 20. É garotão, aí, por aí. Por aí. Então, por exemplo, quando eu tinha a idade do Ian, eu achava que eu era um super-herói, que eu era nunca ia acontecer nada, nunca ia... minha vida ela ia ser assim, uma ascendente de coisas boas, etc. Eu sou formado em jornalismo, e aí eu me formei com 22 anos, fui trabalhar no Jornal do Brasil, 2 anos depois recebi um convite para ir para o Globo, para ganhar o dobro do salário. Então eu estava assim, me achando o máximo, né? E aí com 24 anos eu sou acometido por uma doença, que hoje tem um diagnóstico de fibromialgia, naquela época isso não existia, eu só sabia que tudo doía no meu corpo e eu não podia mais usar o computador. Então, de repente, eu tive que pedir para ser demitido do emprego, entrei por um processo de profunda depressão e me vi absolutamente impotente diante dessa realidade. Então, percebe o impacto que isso tem? Na minha construção mental, eu estava fazendo tudo certo. Eu estudei, eu tirei uma excelente nota do vestibular, eu entrei numa faculdade que eu queria com bolsa de desempenho, cursei, fiz processo de estágio, fiz um bom trabalho, né? Tudo certo. Aí vem uma doença e puxa o meu tapete. Então eu acho que essa é a percepção, e isso, óbvio, gera muitas reflexões. Então assim, a partir dessa experiência pessoal, eu posso até dizer para quem está ouvindo a gente, que tipo de reflexão essa realidade de que isso pode acontecer na sua vida, não fibromialgia, mas coisas nesse nível de imprevisibilidade, o que isso pode gerar na tua vida como uma consequência positiva e positiva para as outras pessoas que te cercam. Eu acho que esse é o grande desafio. Você trouxe aí uma palavra que traz bem a Edna para a conversa, né? E acho que ela pode avaliar bem isso que você está falando, que é justamente da perspectiva positiva, né, Edna? Que é como a pessoa encara uma situação como essa, né? Como é que ela vem. Eu acho que isso que o Ian falou, que o Ian tinha colocado antes, né? Que a gente fala sobre como o homem se entende poderoso para poder definir algumas coisas. Então você faz, como colocou muito bem o exemplo do Maurício, você faz um traçado de que tudo vai funcionar, vai ser tudo certo, tem tudo sob controle, nada vai dar errado, e de repente alguma coisa que não está dentro da tua área, né, de controle de expectativa surge. E como é que é para positivar uma questão como essa? Aquilo que vem, né, da ordem do sofrimento e que gera essa desestabilização, né, no sentido de que você tem essa sensação de perda de controle, é porque antes você se imaginava no controle, né? Então o sofrimento também ele é acrescido por essa sensação de que antes eu tinha o controle e agora eu perdi, né? E nesse sentido ele gera uma desorganização, né? Como o Maurício falou, uma necessidade de você mudar a sua construção mental, mudar os seus mapas para que você se reorganize. E faz parte desse projeto de reorganização, quando você tem a consciência de que o sofrimento é inevitável e que a perda de controle é inevitável, faz parte dessa reorganização que você aceite essa perda de controle. Isso não significa que você não vai fazer nada, né? Então, porque aí você vai ficar paralisado, então acabou, eu tenho que aceitar que tudo de ruim está por vir, né? Não é bem assim, porque senão a gente
estaria levando a uma existência de sofrimento no sentido de você não ter mesmo objetivo, né? De você não ver alguma saída para aquilo que você está experimentando. Mas a ideia, né, se você for pensar no sentido positivo, é que você, tendo consciência da sua limitação, da sua perda e da sua incapacidade de controlar, você pode construir alguns parâmetros que a gente pode chamar de parâmetros intencionais, ou seja, conscientemente você pode ter algumas definições na sua vida diante desses limites que a vida apresenta, né? Então, se o elevador não funciona e eu vou ter que subir de escada ou de rampa, eu tenho a intenção de ficar bem, eu tenho a intenção de cuidar da minha saúde, eu vou olhar para essa situação como uma oportunidade de ficar bem, de aproveitar, né? Se eu não estou indo à academia como eu planejei, 3 vezes por semana no mínimo, eu vejo isso, é uma oportunidade. Então, eu tenho a intenção de ver essa situação de perda de controle de uma outra maneira. Em vez de ver como uma situação de completa perda, no sentido pessimista, né, de não ter saída para isso, eu vou ver como uma situação de que eu posso olhar para isso e ter algum ganho, ter algum crescimento, ter uma oportunidade de avaliar a vida de uma outra forma, né? Não acho que isso seja fácil, porque eu estou dando um exemplo muito simples, né? Eu acho que as situações podem variar muito, mas eu acho que também a intenção tem a ver com treino. Tem a ver com treino no sentido de você estar, ao longo da sua vida, se expondo a situações que são situações de risco ou de sofrimento, você ter essa percepção de que você pode aproveitar alguma coisa disso. Essa perspectiva que a gente está levantando aqui agora, né, do homem como pseudo-responsável, aquele que se acha responsável, né, então ele tem essa impressão, essa confiança, faz com que ele sofra. Então a gente já sabe, pelo que a gente está falando, acho que a gente está cantando a mesma música, né, que na verdade o que faz o homem sofrer é o jeito que ele pensa, né, o jeito que ele constrói essa crença, e acho que o Ian colocou isso muito bem, o fato de acreditar, dele pensar dessa maneira faz com que isso maneja a existência dele dentro desse contexto de uma maneira muito pior, né? Traz para ele consequências que acabam resultando no que a gente chama de sofrimento, que é diferente do que a gente tinha falado anteriormente, como o Ian colocou, da dor, né? Esse sofrimento, na verdade, seria alguma coisa mais interna, Ian? Falar de interioridade comigo é complicado, né? Pô, mas assim que é legal. Mas esse sofrimento que a gente está dizendo, e eu também não diria que ele é uma coisa do homem, né? Ele é uma coisa que se constrói na história, né? E o homem tá nessa história, o homem tá nessa relação, não é o homem que coloca, não é o homem que se coloca, ou não é a história que coloca o homem, né? É meio que uma relação conjunta desses dois, né? E tem muito a ver com o nosso tempo histórico, nossa modernidade atual, né? Quando é muito bom você chegar e escutar as mensagens que você consegue, que você é capaz, que se você se esforçar, você almejando, você vai conseguir, isso é muito bom. Mas isso tem uma consequência. Isso te torna culpado se você falhar. Porque você é o único responsável, né? Se você vai para outras épocas, por exemplo, como na Grécia Antiga, isso não existia isso. Porque a culpa do homem trágico, do herói trágico, não era dele só. Era da família, era do destino, era do Estado. Então, quando a gente começa a subjetivar e individualizar o ser humano do modo como a gente está fazendo, isso é bom porque, de certa forma, parece que ele está sendo empoderado, mas isso é ruim porque ele acaba sendo o próprio culpado da suposta falha dele, né? Vira uma faca de 2 gumes, né? Na verdade, eu acho que a gente que fala muito em existencialismo, né, a gente sabe que o homem e o tempo, essa coisa do ser e o tempo, faz com que a gente tenha várias facetas, né? E algumas facetas, na verdade, parecem positivas para nós, mas elas, na verdade, são armadilhas, né? Elas caem para nós como armadilhas que vão nos conduzir a um fracasso que é existencial, né? Porque a forma como a gente se entende naquele momento, naquele lugar histórico, acaba sendo pior, né? E acho que é isso que a gente está meio que falando sobre o sofrimento, né? Como esse sofrimento tem esse impacto. Gente, na verdade acontece o seguinte, os nossos minutos foram embora e o programa está acabando. Com isso eu queria agradecer você, Ian, pela tua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Agradecer a você também, Edna. Também agradeço, Kleber. Agradecer ao Maurício aí que está conosco via Skype. Obrigado a todos vocês, um prazer. E para você que ficou aí existindo com a gente, sofrendo
sofrendo aí, tentando pensar no que a gente está falando até agora, né? Fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.